Mohamed Salah será disputado por PSG, Al Ittihad e outro gigante da Europa, e Liverpool mira a ADM mais outra joia do futebol para o lugar do egípcio. Histórico time da Premier League quer contratar Mourinho ainda essa temporada. Arnold pode chegar no Real e Liverpool já decidiu um nome para substituir o lateral, e seleção tem 4 cortados por lesão e Dorival decepciona nos novos convocados. E eu sou Felipe Delador e todas essas notícias eu trago hoje aqui para você em mais um Delador FC. E a galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, esse final de semana a gente teve algumas notícias bem agitadas aí no mundo do futebol, principalmente mirando a próxima temporada 2025-2026, times já focando aí nos jogadores que vão estar livres no mercado, contratações pontuais que eles querem fazer, e os dois nomes principais aí foram simplesmente Mohamed Salah e Alexander-Arnold do Liverpool. O primeiro deles é o Arnold, já que o Carvajal machucou nesse final de semana, e tudo liga o alerta aí para o Real Madrid querer contratar um novo lateral. O Real renovou com o Carvajal logo após a lesão até 2026, mas segundo o jornal Daily Mail, o Real Madrid quer ainda assim um substituto para o Carvajal nos próximos anos, já queria antes da lesão, porque entende que ele já está um pouco mais velho e quer um jogador um pouco mais novo para a posição, e o principal foco do Real Madrid é contratar o Arnold para fazer essa função. O Arnold tem contrato com o Liverpool só até o final da temporada e já poderia assinar um pré-contrato com o Real Madrid em janeiro e chegando totalmente de graça ao time. Mas segundo o Couch Offside, o Real Madrid entende que ele também pode não ir, ele pode acabar renovando com o Liverpool e teria como plano B o jogador João Sanches, de 21 anos, atualmente do Sevilha. Inclusive, ainda segundo o Couch Offside, o jogador do Sevilha também é de interesse do Liverpool, que caso perca o Arnold pro Real Madrid, vai focar as suas atenções ali no jogador. Eles entendem que eles têm esse risco de perder o seu lateral e enxergam o lateral do Sevilha como uma das melhores opções ali. O Sevilha tá pedindo em torno de 25 milhões aí pelo jogador, e ao que tudo indica, eles vão conseguir. Se o Arnold for pro Real Madrid, o Liverpool vai pagar esse valor pelo espanhol, e se o Arnold resolver ficar no Liverpool, o Real Madrid vai pagar esse valor pelo espanhol. Então, ao que tudo indica, esse cara vai jogar em um gigante clube europeu na próxima temporada, e o Sevilha vai guardar aí mais 25 milhões no seu bolso. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Inclusive, eu até acho que pro Real Madrid eles acham bem interessante a opção de contratar um jogador de 21 anos, até porque daqui 4 anos talvez o Carvajal consiga jogar aí mais uns 4 anos bem, afinal ele tem só 32 anos, e talvez esse cara aí chegaria com 25, já estaria numa idade auge, faria aquela troquinha meio que devagar, como o Real Madrid gosta de fazer, e eu acho que poderia dar muito certo. Mas o Real Madrid não vai perder essa oportunidade no mercado. O Arnold pode chegar simplesmente de graça. O Real já tem aí conversas com ele, então ele não tá renovando com o Liverpool e provavelmente vai chegar de graça no Real Madrid. E cara, se alguém te oferece um dos melhores laterais direitos dos últimos anos de graça, você não vai recusar essa oportunidade do mercado, né? É verdade. E além do lateral direito, o Liverpool também tem outra dor de cabeça no seu setor direito para a próxima temporada, porque eles podem simplesmente perder Mohamed Salah. Isso porque o egípcio e o Liverpool ainda não chegaram num acordo de renovação, e segundo algumas fontes aí, o Liverpool vai ter aí 3 interessados no Salah para a próxima temporada, já que ele pode chegar de graça. E seriam eles a Juventus da Itália e os milionários PSG e Al Ittihad. Segundo o jornal Tesão, o PSG já tinha interesse no Salah há um tempinho e gostaria de ter contratado ele para ter sido o grande substituto de Kylian Mbappé no ataque. Porém, eles não conseguiram, mas agora, vendo que ele poderia chegar de graça, o clube entende que ele ainda tem muita lenha a se queimar aí no futebol europeu, e por isso pode sim estar contratando o Salah ainda para a próxima temporada aí, chegando totalmente de graça. E segundo algumas outras fontes, o Al Ittihad, que já fez propostas para o Liverpool pelo jogador, está interessado nele ainda e pode tentar contratar ele aí de graça também na próxima temporada. Inclusive, ao que tudo indica, o Al Ittihad vai oferecer um salário para que Salah se torne o jogador mais bem pago do futebol mundial. Então é uma proposta muito alta e a Juventus está meio que nessa corrida aí, basicamente na base da fé de conseguir contratar ele. Sonhar, nunca desistir. Vale lembrar que o próprio Salah também já comentou que ele e o Liverpool não renovaram ainda, porque o próprio Liverpool não entrou em contato. Então pode ser que exista aí uma oportunidade do Liverpool tá oferecendo um contrato de renovação, que o Liverpool se interessa em renovar com ele, afinal ele tá jogando muito essa temporada, e que ele opte em ficar em Liverpool. Hoje, no dia 7 de outubro, quando eu tô gravando esse vídeo, ao que tudo indica, Salah não deve ficar pro Liverpool para a próxima temporada, mas tem aí pelo menos mais uns 8 meses até essa decisão ser 100% tomada, isso se ele não fechar um acordo em janeiro com alguém.
Então sim, Salah pode ir para outro clube, mas pode estar renovando com o Liverpool aí. Agora é esperar com o tempo para ver qual desses 4 clubes ele vai escolher. Juventus, PSG, Al Ittihad ou ficar no Liverpool. Inclusive, segundo o jornal Bild da Alemanha, sabendo que pode perder Salah para a próxima temporada, o Liverpool já está de olho em alguns jogadores para contratar para ser o grande substituto do egípcio. E uma das opções dele é simplesmente o ADM do Borussia, e eles estariam dispostos a pagar mais 50 milhões pelo jogador de 22 anos. E ainda segundo o jornal Bild, outro jogador que também está no radar do Liverpool para substituir o Salah seria justamente outro egípcio que está jogando muito lá no futebol alemão. É um cara que está se destacando muito bem no Frankfurt, seria o Marmoush. O jogador já foi um pedido do técnico Arne Slot para o começo da temporada e o Liverpool acabou não contratando ele, mas o Liverpool ainda tem interesse e vai buscar ele para ser um substituto de Salah, ao que tudo indica. Porém, o jogador também é de interesse do West Ham lá na Premier League, e por mais que o Liverpool seja mais chamativo, é aí um time que vai estar disputando diretamente com eles pelo jogador egípcio. Inclusive, para você que não conhece, esse Marmoush joga muito. Nesse final de semana, inclusive, teve um jogo do Bayern de Munique Frankfurt, onde o jogo terminou empatado em 3-3 e, cara, ele simplesmente destruiu a defesa do Bayern de Munique. São simplesmente aí 2 gols e 1 assistência dele dos 3 gols do Frankfurt. Então é um cara que já vem jogando muito bem na Bundesliga há um tempo, tá se destacando muito bem nesse começo de temporada, e eu particularmente adoraria ver ele em um time de ponta nas próximas temporadas. Resta saber aí para quem ele vai, mas aparentemente a Premier League é um dos principais interessados em contar com o futebol do egípcio. Inclusive, eu volto a dizer, eu gosto dessa forma do Liverpool de pensar para contratar, porque me lembra bastante o Real Madrid. Eles estão meio que deixando seus medalhões saírem, jogadores mais velhos como Van Dijk, Salah e Arnold, que podem não ficar para a próxima temporada, e estão mirando aí jogadores mais novos, rejuvenescer o seu elenco, mas conseguir manter um alto nível aí e ter uma bela margem para evolução. Porém, eu acho que o Real Madrid faz isso um pouco melhor, porque o Real Madrid normalmente contrata esses jovens e faz uma troca pouco a pouco. O medalhão ali, o jogador mais velho fica, e durante o decorrer da temporada o jogador mais novo vai entrando e aos poucos ele vai tomando essa posição para ele, até que o medalhão acaba saindo do Real Madrid. Enquanto no Liverpool eu tenho a impressão que eles estão deixando muita água bater na bunda para depois eles começarem a fazer alguma coisa. Então assim, primeiro eles podem perder o Salah e o Arnold, para aí eles começarem a focar em quem pode ser os substitutos dele. E eu acho que isso é ruim, porque pode ter uma pressão absurda, afinal esses caras já vão chegar para ser titular, e com essa baita barra de substituir baita jogadores aí, que fizeram muita história no Liverpool nos últimos anos. Enquanto no Real Madrid isso é um pouco mais lento, então vai tirando a pressão, passando experiência, enquanto no Liverpool aparentemente esses caras só vão chegar e tome lá. Até o momento foi dando certo, por exemplo, o Mané saiu, o Luiz Dias chegou, assumiu a posição e deu muito certo por lá. Mas eu acredito que nem sempre vai dar certo, porque é uma adaptação diferente, campeonatos diferentes. Então assim, eu acho que o Liverpool precisa só ficar de olho disso para tentar pelo menos 6 meses antes estar contratando o jogador e não quando o seu melhor jogador sai, tá ligado? E além dessas notícias em Anfield, ainda na Inglaterra, a gente pode ter um possível retorno do Mourinho ainda para essa temporada lá na Premier League. E bom, eu fiz um vídeo falando aqui no canal já sobre a situação, mas para você que não sabe, o Mourinho saiu da Roma aí antes do final da última temporada e no começo dessa ele assumiu o Fenerbahçe, tá fazendo um trabalho da hora lá no Campeonato Turco. Atualmente ele tá na 2ª colocação, atrás apenas do Galatasaray, que é o atual campeão. Mas ele pode sim estar voltando para a Premier League, porque o Everton da Inglaterra está interessado na contratação do nosso querido The Special One. Isso porque, pro azar do clube turco, essa semana o Futebol Insider falou que o Everton está de olho em Mourinho e está interessado aí, ele está no radar do clube para assumir o time que atualmente briga contra o rebaixamento e vai buscar um técnico que possa salvar eles dessa situação. Para resumir bem o caso do Everton, eles estão aí muito perto de ser comprados pelo grupo Friedkin, que já anunciou um acordo para comprar eles, ou seja, eles estão nesse processo de troca de dono. Grupo Friedkin, esse que é o dono da Roma e gosta muito do trabalho do Mourinho, apesar de ele ter sido mandado embora durante o decorrer da última temporada, ele ganhou uma Conference League e chegou numa final de Europa League lá com a Roma. Então assim, é um cara que eles gostam muito, entendem que o trabalho dele é muito bom e confiam nele. É um cara que inclusive tem muita bagagem na Premier League, já ganhou o Premier League, é um cara muito experiente na história do futebol e eles entendem que aí ele é uma das melhores opções para estar assumindo o clube e ajudando eles a não ser rebaixado, porque basicamente todo ano o grande título do Everton é se livrar do rebaixamento. É muito forte essa aspa. Ainda não se sabe se o nosso querido Mo vai aceitar essa proposta do Everton. Isso porque primeiro eles vão fazer a troca de dono para depois eles fazerem uma proposta para ele, mas eles querem que ele assuma ainda essa temporada porque eles querem ajudar o time a não cair. Eu particularmente, no lugar do Mourinho, não aceitaria essa proposta.
Por mais que eu entenda que a Premier League é um campeonato muito mais vistoso do que o campeonato turco, eu acredito que no lugar dele você tá num Fenerbahçe brigando por títulos ali, ainda assim, com toda a história que ele tem, eu não arriscaria sair dali para estar brigando contra o rebaixamento. Eu acredito que o Mourinho conseguiria tirar o Everton dessa situação, acredito inclusive que para as outras temporadas talvez até levar eles ali a uma 19ª colocação, não ficar lá tão embaixo brigando o campeonato inteiro para não cair. Porém, eu no lugar dele não me arriscaria ter uma chance aí de estar caindo com o Everton, sabendo que eu posso estar ganhando um campeonato inédito lá na Turquia, tá ligado? Ganhando um título que eu ainda não tenho. Mas, para isso, a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser a decisão do português, esperar a troca de donos, para esperar a proposta chegar na mesa dele, para ele responder aí se ele fica no Fenerbahçe ou se ele vai assumir o Everton aí para dar aquele toque de Mourinho para a Premier League. E falando em técnico, para terminar, vamos falar aqui do nosso querido Dorival, porque a seleção brasileira teve 4 baixas aí dos convocados e teve que convocar 4 novos jogadores, e eu particularmente acho que o Dorival foi muito mal nessas suas substituições, vamos assim dizer. A gente perdeu 4 jogadores aí, onde pelo menos 3 tinham status aí para ser titular, Vinícius Júnior, Alisson, Bremer, e também perdemos o Militão. Pelo menos 3 desses aí eu acredito que estariam entre os 11 titulares aí do Dorival. Então foram percas bem significativas e eu acredito que o Dorival não trouxe reposições à altura para pelo menos 2 deles. E somente o Alisson, que eu acho que assim foi meio que equilibrado, porque o Alisson sai, ele trouxe o Everton do Palmeiras. A tendência é o Everton ser o terceiro goleiro e quem ia ser o reserva assumir essa posição titular. E se tem uma coisa que a gente tá bem na seleção hoje é a parte de goleiros. Então não me incomoda tanto essa chegada do Everton, apesar de eu achar que tem goleiros melhores aí que mereciam mais essa convocação. Não é a parte que mais me incomoda, a parte que mais me incomoda é a parte de zagueiros. Porque, cara, ele levou como zagueiros o Fabrício Bruno e o Beraldo. O Fabrício Bruno joga aqui no futebol brasileiro e não vem sendo titular nos últimos jogos do Flamengo, enquanto o Beraldo vem sendo reserva no campeonato francês, que se você for parar pra ver, é inferior até o Brasileirão. Mas o que me incomoda não é nem essas convocações. Se fosse, beleza, é o que a gente tem. Mas o que me incomoda mais é ele não ter levado o Murilo, que hoje vem sendo um dos grandes destaques ali na Premier League. Vem sendo um dos melhores zagueiros da Premier League. Cara, o Murilo, pra você ter uma noção, dos últimos 5 meses ele foi eleito o melhor jogador do Forest em 3. Ele vem sendo um dos grandes destaques defensivos da Premier League. Na última janela de transferências ele chegou a ser cogitado para ir pro Liverpool, que estava interessado em contratá-lo. Inclusive, contra o próprio Liverpool nessa temporada, ele chegou a fazer uma partida impecável quando foi Liverpool e Nottingham Forest, conseguindo anular muito bem o ataque do Liverpool, que, cara, é recheado de estrelas, Luiz Dias, Salah e tudo mais. Então, cara, o Murilo vem sendo um dos grandes zagueiros da Premier League no geral. E ele não ser convocado, na minha opinião, não faz sentido. É um cara que sabe sair jogando muito bem, é um cara que defensivamente faz um trabalho muito bem feito, desarma até bomba. Então, por que não levar ele? Pra mim, isso é birra do Dorival. Tá fazendo birra, não tá convocando o cara de propósito, porque a galera fica cobrando ele levar o Murilo e ele fala, mano, não vou convocar só de birra mesmo. Ou o Murilo se naturalizou italiano, inglês e tudo mais e eu não tô sabendo. Mas, se ele fez essa cagada de não levar o Murilo, pelo menos em uma das notícias eu fico triste com quem não vai, mas eu fico feliz com quem chega, porque o Vinícius Júnior se machucou, infelizmente, mas o Dorival convocou o Andreas Pereira pro lugar do Vini Júnior. E, cara, assim, eu fico triste com a situação, porque eu sou um cara que eu torço muito pelo Vini, eu gostaria muito de ver ele dando certo aí no futebol brasileiro, porque eu entendo que no Real Madrid ele já tá consagrado e na seleção ele não vem fazendo grandes jogos. Mas é um cara que eu tenho muita expectativa, que vai vingar, vai começar a dar certo na seleção. E hoje, querendo ou não, você querendo ou não, ele é o principal jogador brasileiro do mundo. Ele é o jogador brasileiro que tá mais se destacando, acabou de ganhar a Champions League, tá concorrendo para melhor do mundo, provavelmente vai ser o melhor jogador do mundo. É um cara que vem se destacando muito bem no Real Madrid, e é claro que eu espero ver ele jogando bem na seleção. Eu entendo que ele não rende na seleção que ele rende no Real, mas é um cara que eu gostaria de ver indo para a seleção, porque eu espero que ele possa em algum momento simplesmente aí meio que deslanchar pela seleção, começar a jogar bem, desencantar. Mas eu acho que o Dorival acertou muito em trocar esse atacante que se machucou por um meio-campista que está sendo um grande destaque na Premier League. Porque, cara, eu já falei isso aqui no canal. E pra mim, o que vem faltando mais na seleção nesses últimos jogos, desde a Copa América, é o setor criativo. A seleção não tem um meio armador de criatividade.
É o que mais falta na seleção brasileira hoje. E o Andreas Pereira, eu acredito que ele possa suprir muito bem essa nossa necessidade. E cara, eu entendo que muita gente não gostou da convocação do Andreas porque marca ele por aquele lance horrível lá da final da Libertadores. Eu, como corintiano, também odeio aquele lance. Mas a gente não pode deixar o Andreas Pereira a vida inteira marcada por esse erro, que já vai fazer aí praticamente o que? 3 anos que aconteceu, tá ligado? É um cara que tá jogando muito bem, vem sendo um dos grandes, se não o grande principal jogador do Fulham na temporada. E ele, inclusive, pra você que não sabe, além de ter feito um gol do Manchester City aí nesse último jogo de Fulham e Manchester City, ele é o jogador da Premier League com mais chances criadas no campeonato. Cara, isso é uma estatística absurda. Para nossa seleção, que vem carente de criação de jogo, de proposta de jogo nos últimos jogos que a gente teve aí, desde amistosos, Copa América e tudo mais, o que a gente mais precisa é de um cara como o Andreas Pereira para estar criando e armando o jogo pra gente. Então eu fico muito feliz que o Andreas Pereira vai para a seleção, mas obviamente eu também fico chateado em saber que o coitado do Vini Júnior tinha aí essa oportunidade de estar finalmente desencantando pela seleção e acabou se machucando e não vai poder jogar esses jogos. Mas essa é, claro, a minha opinião. Fui eu que gostei aí da convocação do Andreas, fui eu que fiquei incomodado do Murilo não ter ido para a seleção. Mas e você, o que você acha? Gostou da convocação do Andreas? Achou que ele não merecia? Acha que o Murilo merecia? Acha que a gente tá exagerando em torcer pra esse cara ir pra seleção? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu também quero saber. E galera, esse foi o meu primeiro vídeo longo aí no último mês aqui no canal. Eu fiquei um tempo parado postando só vídeos shorts, mas eu tô passando aqui pra avisar que a gente vai voltar a postar vídeo longo aqui no canal, vai voltar com uma frequência melhor, porque agora a tendência é a gente postar vídeo quase todo dia, pelo menos de segunda a sábado aos meio-dias. A ideia é ter vídeo novo aqui no canal. A minha ideia aqui é estar mantendo uma frequência maior, tá trazendo aí vídeos de notícias durante a semana, tá trazendo na segunda-feira um resumão da rodada do final de semana aí nos grandes campeonatos europeus, no Campeonato Brasileiro e tudo mais. E a gente vai manter aí todo sábado aquele vídeo ou com alguma opinião minha de futebol, lista aí de melhores jogadores de alguma coisa, história de jogador. A gente tá com um vídeo aí do Ibra com o roteiro quase pronto, que vai ficar muito bom, eu te garanto. A gente tá aí também com alguns projetos para estar trazendo história de clubes, campeonatos marcantes, clubes que fizeram campanhas históricas. Então todos os sábados vai estar reservado aí para esses vídeos um pouco diferentes, de opinião, histórias e listas aqui do futebol. Então, cara, se você quiser, já ativa o sininho. Vai ter vídeo aqui no canal sempre no meio-dia, mas se você ativar o sininho, você sempre vai estar recebendo uma notificação. Então, todo dia ao meio-dia, se você estiver chegando da escola, se você estiver chegando do almoço do seu trabalho, quiser estar vendo as notícias do futebol, eu vou estar aqui todo dia, praticamente, só no domingo que não, porque todo mundo merece um descanso. Descansar, né? E o cara não é de ferro. Mas aí nos outros dias a gente vai ter uma frequência aqui no canal, então eu adoraria ter a sua presença aqui. Inclusive eu agradeço pelo seu tempo, por ter assistido até o final. Seu tempo é muito valioso, muito obrigado por ter ficado aqui até o final, ajudado aqui o canal. Se possível, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo, tamo junto!